Olá, cursista! Seja bem-vindo ou bem-vinda ao curso Decifrando a Rotulagem de Alimentos. Esse curso constará de 6 módulos. O módulo de hoje, o módulo 1, terá algumas informações básicas sobre composição de alimentos e sobre legislação de rotulagem. O nosso curso será ministrado por 2 professores do campus Uruçuí, do Instituto Federal de Ciência, de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí. Bom, me apresentando, eu sou Samira Pereira Moreira, sou engenheira de alimentos e mestre em Ciência e Tecnologia de Alimentos, ambos pela Universidade Federal do Ceará. Aqui deixo meu e-mail, caso vocês tenham alguma dúvida. Iniciando. Primeiro, o mais importante é nós compreendermos o que seria um alimento, tá? Pela legislação e pelas definições dadas pela Anvisa, uma das formas de definir alimento seria um alimento, ele vai ser definido como algo que contempla todas as substâncias ou as misturas de substâncias destinadas à ingestão por humanos que tenham como objetivo fornecer nutrientes e outras substâncias necessárias para a formação, manutenção e desenvolvimento normais do organismo. Necessários principalmente e fundamentalmente para a formação, manutenção e desenvolvimento, independente do grau de processo e sua formação e sua forma de apresentação. Então, a gente pode ter alimentos no estado líquido, alimentos no estado pastoso, no formato pastoso, gelatinoso ou sólido, tá? Ou em outra forma que convenha, uma espuma, entre outros formatos possíveis dentro da indústria de alimentos. Ou seja, o alimento ele vai ser composto por uma grande quantidade de substâncias, tá? Que vão trazer um impacto nutricional, um impacto visual, um impacto em textura e também algumas dessas substâncias podem ser retiradas e utilizadas para fornecer uma função tecnológica além da função nutricional que essa substância tem. Bom, aqui nós temos um exemplo, tá? São dados fictícios de algumas das partes da rotulagem que nós veremos em outra aula. Aqui nós temos no lado esquerdo da tela uma lista fictícia de ingredientes, tá? E do lado direito nós temos uma tabela, um modelo de tabela nutricional como um dos modelos padrões que estão presentes e são autorizados na legislação. No lado direito nós vemos, no lado esquerdo, desculpa, nós estamos vendo que nessa lista de ingredientes, né? Vários ingredientes. Temos farinha de trigo, gordura vegetal, açúcar, gordura vegetal hidrogenada, desculpem, sal, fermento biológico, leite em pó integral, soro de leite, conservante, emulsificante, melhorador de farinha, o que é o ácido ascórbico nesse caso. Então, essas substâncias, tá, são utilizadas em maior quantidade do que o que normalmente nós usaríamos se fosse fazer um produto similar em casa. Por quê? Porque o produto industrializado, ele necessita garantir maior segurança até chegar ao consumidor dentro do seu prazo de validade. E também proporciona algumas características diferenciadas que você pode não conseguir realizar em casa, certo? Então, você acaba tendo algumas substâncias que normalmente não se utiliza no dia a dia em casa. Então, é bom a gente entender mais ou menos no decorrer do curso o que seria cada um desses ingredientes, o que pode ser usado, o que não pode, tá? Na tabela do lado direito, nós vemos o modelo, tá? Assim, os valores, nós vamos destrinchar, tá? O porquê que lá tem escrito porção aí em grama e ml, o que é essa medida caseira, ok? Então, existe uma legislação própria para definir o que seria a medida caseira para determinados grupos de alimentos, certo? Então, observe nos rótulos da sua casa que você vai ver que em determinados alimentos a porção e a medida caseira que vem do lado é 2 colheres
outros são uma xícara, a outra um copo. Então, tem uma legislação para isso, não é escolha aleatória não, tá? Aqui nós temos a tabela com o valor energético, e nós veremos também o que é, e ela tem que ser nessas duas unidades, quilojoule e quilocaloria, certo? Mas nós veremos tudo isso ainda. Precisa, no mínimo, ter carboidrato, proteína, gorduras totais, gorduras saturadas, gordura trans, fibra alimentar e sódio. E também tem uma colunazinha de um percentual chamado VD. Nós falaremos também disso, que ele é um percentual base, um valor diário em uma dieta normal para 2.000 quilocalorias, tá? Que nós detalharemos isso mais à frente, certo? Mas é um percentual para você ter como base, certo? Bom, quando se fala em composição dos alimentos, nós precisamos ter algumas coisas em mente, tá? Quando se fala de rotulagem de alimentos, naquela composição em ter algumas substâncias que às vezes você não sabe o que é, mas por que elas estão aí? Dentro da indústria de alimentos, nós temos que pensar nos alimentos de 3 formas principais, tá? Quando se produz. Existem, óbvio, que outros pontos de vista. Ponto de vista ambiental, ponto de vista de marketing, ponto de vista de gestão, de processo produtivo. Mas aqui pra gente, na parte de rotulagem, eu separei 3 pontos de vista que eu acho fundamentais. Um deles, o ponto de vista nutricional, óbvio que o objetivo principal de se alimentar e uma pessoa ingerir um alimento é exatamente se nutrir e obter energia e substâncias para repor, manter e melhorar, né, todo o nosso sistema metabológico, fisiológico, certo? O outro ponto de vista é em relação à parte de questão organoléptica, ou seja, em relação às sensações que o alimento proporciona em relação aos sentidos, ou seja, aquele alimento que é crocante, aquele biscoito recheado que é macio o recheio e o biscoito em si é crocante. Então, você espera que o biscoito seja crocante. Então, para manter aquela crocância, nós podemos utilizar substâncias que são antiumectantes, certo? Que vão reduzir a quantidade de umidade que possa ser absorvida pelo biscoito quando a embalagem estiver aberta. Nós também temos que visualizar a parte, observar a parte visual, né? A gente come com os olhos mesmo. Então, o uso de corantes, cada vez a tendência de ter essas substâncias cada vez mais naturais, certo? Isso é uma grande tendência do mercado. Em relação a odor, lembrem que odor na indústria de alimentos não significa algo ruim, certo? Então, odor é o que a gente chama popularmente de cheiro, tá? Então, tanto textura, tudo o que a gente sente, do sabor, a visão, o visual, a textura, o odor, todo esse conjunto, tá? Nós chamamos de organoléptico, tá? E isso influencia muito no processo produtivo de um alimento industrializado e embalado, tá? Porque você tem que chegar nas características desejadas pelo seu consumidor, além das características nutricionais. Então, a gente chega no terceiro ponto de vista, que é o ponto de vista tecnológico, ou seja, algumas substâncias são adicionadas não necessariamente pela função nutricional que ela tem, mas ela é uma substância natural, você encontra em vários alimentos, porém ela vai ter uma outra função. Um ácido ascórbico, que é uma vitamina C. Um ácido ascórbico, ele pode ter a função não só de a função vitamínica de ser uma vitamina, mas também ele pode ser adicionado como um acidulante para auxiliar tanto na parte organoléptica, de equilíbrio de sabor, como também servir no processo de conservação do alimento. Então, você pode usar algumas substâncias para serem emulsificantes, você pode utilizar algumas substâncias
algumas proteínas, por exemplo, para produzir o efeito de espuma em uma cobertura de uma sobremesa láctea, por exemplo. Você pode usar várias outras substâncias naturais que são retiradas de um alimento, purificadas, digamos assim, e elas servem como uma função tecnológica, tá? Não necessariamente às vezes que ela foi purificada, mas só em ela existir em quantidade suficiente nos ingredientes da formulação daquele alimento, já pode ser, sendo redundante, pode ser suficiente, tá? Do ponto de vista tecnológico para você ter aquela determinada característica desejada. Bom, outro ponto bem básico, tá? Lembrar que os alimentos são compostos por muitas substâncias. Então, ele é uma substância ou um conjunto de substâncias, que é a grande maioria dos exemplos. Então, existem grandes grupos de substâncias que compõem os alimentos. Óbvio que nem todos os alimentos contêm grandes quantidades de todos os grupos, certo? Há alguns grupos de alimentícios, por exemplo, as batatas, os tubérculos em si, eles tem uma quantidade maior de carboidrato. Eu não vou dizer rico, porque existe a terminologia rica em rotulagem, que a gente pode acabar confundindo, tá? Então, ele pode ter uma quantidade maior de carboidrato. Então, ele se torna um exemplo de um alimento rico em carboidrato, até popularmente chamado como exemplo de carboidrato, certo? Mas ele contém outros grupos de substâncias, mas em menor proporção, assim como as carnes. As carnes são conhecidas como proteínas, né, popularmente, mas não é que ele só tenha proteína, não. Ele vai ter outros grupos de substâncias em menores quantidades, tá? Mas apresentam. Nós temos aqui os grandes grupos, os carboidratos, os lipídios, que é o que se conhece como gorduras, tá? Temos as vitaminas, os sais minerais, as proteínas e também, apesar de não ser um grupo, mas se torna muito importante na formulação de um alimento e na qualidade e segurança tecnológica do alimento, a água, certo? Vamos aqui ver algumas observações, tá? As vitaminas, no caso, assim como os sais minerais, são chamados micronutrientes, ou seja, eles são necessários em quantidades muito pequenas, geralmente miligramas ou microgramas. Por isso que na tabela nutricional nós vamos ver que pela legislação a unidade que é utilizada para sais, minerais e vitaminas são exatamente micrograma ou miligrama, tá? As vitaminas em si, elas são um conjunto bem diversificado de substâncias orgânicos, ou seja, elas possuem um esqueleto com carbono, que funcionam principalmente como catalisadores, ou seja, aceleradores, tá, de reações, ou eles são precursores desses aceleradores, tá? Como, por exemplo, B12, niacina, também podem servir como sistema de defesa antioxidante, tá? Como o ácido ascórbico, a vitamina E, e também podem servir como regulação higiênica e também ter funções específicas como a vitamina A em relação à qualidade da visão. Nós temos grupos das vitaminas que elas podem ser divididas em dois grandes grupos. As chamadas hidrossolúveis, que são as que apresentam a capacidade, ou seja, elas são polares e têm a capacidade de se dissolver, se dispersar em água. Nós temos nesse grupo a vitamina C e todas as vitaminas do complexo B, enquanto as demais, as vitaminas A, D, E e K, elas são apolares e então elas são têm uma maior afinidade de dispersão e solubilidade em compostos que não se dissolvem em água, como por exemplo em óleos, tá? Então, por isso que elas são chamadas de lipossolúveis, lipídios, que é o que nós conhecemos popularmente como gorduras. Desculpem. Os minerais, assim como as vitaminas, elas também são micronutrientes, enquanto que carboidratos, proteínas e lipídios são macronutrientes, são nutrientes necessários em quantidades maiores na grande maioria das dietas, tá? Eles são
necessários em unidades de gramas, enquanto que os minerais e as vitaminas são em miligramas ou microgramas. Alguns exemplos de minerais essenciais: existem muitos minerais, tá, na natureza e podem estar presentes nos alimentos, tá? Mas existem os chamados essenciais, que são os que são necessários para o bom funcionamento do corpo. Entre eles nós temos o cálcio, o ferro, o magnésio, o zinco, o iodo, o fósforo, o flúor, entre outros. Já os carboidratos têm várias funções, entre elas principalmente a função energética, tá? Mas existem inúmeras outras. Exemplos de carboidratos que você pode encontrar tanto na lista de ingredientes, como pode vir em algum ponto que nós veremos em outra aula, tá? Pode vir destrinchado na tabela nutricional, em alguns casos, os tipos de carboidratos, certo? Então, alguns exemplos de carboidratos: amido, sacarose, frutose, lactose, isso mesmo, a lactose, que as pessoas têm tolerância, né? A lactose, os produtos lac-free, vem daí, da lactose, certo? Relacionada à lactose. Temos pectina, as gomas usadas para serem espessantes, para deixar, como a gente fala popularmente, de deixar mais encorpado, mais grosso, um caldo, uma sopa, tá? Então, a substância que faz isso é chamada de espessante. E as gomas, que são carboidratos, são bons exemplos de espessantes. Nós temos também as proteínas, tá? As proteínas que são extremamente importantes para o nosso corpo, tá? Então, as proteínas, temos aqui alguns exemplos, como as caseínas, a queratina, a albumina. Já ouviram falar da albumina do ovo, da clara do ovo? Certo? Não é que só tem no ovo, mas tá presente em maior quantidade e também é a que mais acaba sendo conhecida, né? Em relação aos lipídios, aqui eu trouxe essas duas estruturas só para mostrar a vocês que os lipídios são o que nós conhecemos como gorduras, né? Popularmente falando. Então, dentro dos lipídios, nós temos os lipídios que são sólidos, os líquidos, certo? Os óleos, nós temos a banha de porco, o colesterol, entre outros, tá? Mas na tabela nutricional, vocês relembrarem, lá tem gorduras totais, gorduras saturadas. E o que é esse saturado, tá? A boa parte dos lipídios que existem nos alimentos estão na forma dos chamados triacilgliceróis. E esses triacilgliceróis são formados por ácidos graxos, certo? Os ácidos graxos são estruturas que contêm uma cadeia de carbono, tá? Com um grupo ácido carboxílico em uma das extremidades, tá? Que esses pontinhos vermelhos aqui, ó, que é os oxigênios na ponta, ligados a um carbono que está no cinza mais escuro. Então, dependendo do tipo de ligação que tem entre os carbonos, nesses ácidos graxos, nós podemos ter um ácido graxo saturado ou insaturado. Saturado significa o quê? Significa que entre dois carbonos existe dois átomos de carbono, existe uma insaturação. Existe uma insaturação, ou seja, existe uma dupla ligação, como nós podemos ver na imagem do lado direito da tela, tá? Que está marcada em rosa, certo? Então, esses dois tracinhos significa que entre esses dois carbonos, que são esses dois tracinhos, existe uma ligação dupla, duas ligações entre eles. E isso torna esse ácido graxo denominado de insaturado. Aí existem os ácidos graxos que contêm duas ligações duplas, os que têm 3 ligações duplas, os que têm 4 ligações duplas, certo? E os que não têm nenhuma ligação dupla, só tem ligação simples entre os carbonos, nós chamamos isso de saturado, certo? Então, saturado, apenas ligações simples, e insaturado, apenas contém ligações duplas, pelo menos uma, certo? Professora, para que a gente quer saber isso? Isso é extremamente importante, principalmente em relação à parte física, em que estado físico essa gordura, esse lipídio vai estar. Ele vai ser sólido? Ele vai ser uma gordura? Ele vai ser um óleo? Ele vai ser líquido? Certo?
só em ele ter uma grande quantidade de um ou de outro, tá? A gente consegue ter um efeito, sim, a temperatura ambiente dele ser saturado ou insaturado, certo? Os alimentos que têm uma maior quantidade de ácido graxo saturado têm a tendência, não é 100%, tá? Mas a tendência é de serem mais sólidos ou pastosos à temperatura ambiente, como a banha de porco, por exemplo. Já os lipídios que contêm maior quantidade de gordura insaturada, de ácidos graxos insaturados, tendem a ter o estado físico de líquido, no caso um óleo, óleo de girassol, azeites, tá? Então eles tendem a ter o estado líquido, mas há exceções, é claro, tá? Aqui eu deixo algumas referências. Vejam o próximo vídeo, façam as atividades. Tchau, tchau!